Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lídia, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar o passo a passo desse lacinho que é uma fofura, lacinho coração. E a minha filhinha tá ali me imitando, fazer tudo, né? Vou ensinar também a colocar a borrachinha antideslizante no bico de pato. Se você já gostou do vídeo que você acabou de ver ali dos lacinhos, já deixa o seu like. Nós vamos usar a fita número 4 de 38 milímetros com 15 centímetros de comprimento, duas delas. Gente, é muito econômico esse lacinho, fica lindo. Ele é pequenininho, né? Mas usa pouquíssima fita. Vira assim e faz uma casinha. Vira as duas pontas, elas devem estar alinhadas para o lacinho ficar bem certinho, ó, bem alinhadinha. Aí, ó, vamos prender esse biquinho aqui para ele não sair do lugar, porque para o laço ficar bonito, tudo depende de como você acerta a fita e como você dobra. Feito isso, pega essa pontinha, joga para cá. Tá vendo? Ó, a pontinha que ficou aqui, joga para dentro, dá uma viradinha nele. Vou só colocar aqui, ó, para segurar o bico de pato, depois eu vou pôr um alfinete. Vira do outro lado e joga para o meio a outra ponta. Essa é a montagem dele. Agora ficou essas duas pontas aqui. Eu vou selar. Deixa eu só acertar aqui. A gente precisa selar isso daqui. Isso vai facilitar bastante na hora de você alinhavar. Sela as duas pontinhas dele. E tá feito. Vou pegar um alfinete pra gente prender isso daqui com alfinete. Porque aí na hora de alinhavar, se ficar o bico de pato, fica pesado para alinhavar, não dá muito certo. Ó, vou soltar aqui e vou colocar o outro alfinete. Tem que colocar prendendo na parte de cima, né? Assim. Vamos para outra parte. Vou repetir com vocês para não ficar dúvida. Vira um lado, vira o outro, faz a casinha. Alinha as duas pontas. As duas pontas estão alinhadas. Pega essa ponta de cá, joga para o meio. E pega a outra ponta daqui e joga para o meio. Esqueci de prender o biquinho aqui. Se vocês quiserem já vir com o alfinete, também pode, tá bom, gente? Eu faço assim porque foi o jeito mais fácil que eu achei. Agora, vamos selar essas duas pontas aqui, deixar bem seladinho e pronto para alinhavar. Alinhavar não tem segredo, gente, é questão mais de você gravar pontinhos, são 6 pontinhos que a gente vai dar. O segredo para ficar bonitinho é a montagem dele. Vou colocar o alfinete aqui para prender, para não soltar, né? Porque a dobrinha já tá pronta, é facinho de dobrar, né, gente? Não tem segredo. Deixa eu passar por dentro aqui, senão não adianta nada colocar o alfinete, né? Senão solta. Pronto, agora dá para soltar o bico de pato. E eu já vou prender esse biquinho aqui que eu esqueci. É interessante vocês prenderem assim que vocês dobrarem, né? Para não ficar desalinhando ele. Mas eu vou dar um jeitinho aqui, assim. Então, eles ficam assim, né? Mas não é desse lado, ó, que tem a dobra e a união das fitas que a gente vai alinhavar. É desse aqui. É importante vocês se atentarem para isso, para não alinhavar errado. Então, a gente vai alinhavar eles assim. São 6 pontos, ó, eu começo com a agulha para baixo. 2, 3. 3 numa ponta e 3 na outra. 1, 2, 3. Que ao todo dão 6 pontos. Já pega a outra parte e alinhava do mesmo jeito, no mesmo sentido. 3 pontos numa ponta e 3 pontos na outra ponta. 6 pontos ao todo, saindo com a agulha para cima. Aí aqui eu vou pegar e procurar a pontinha da minha linha
para passar a agulha por dentro. Por que eu gosto de fazer isso, gente? Às vezes a gente puxa para franzir aqui e aí solta tudo que a gente alinhavou. Em seguida, a gente vai fazer o spike do lacinho para ficar aquelas pontinhas por fora e o acabamento com a borrachinha antideslizante, né? Vou aproveitar para convidar você para se inscrever se você não quer perder mais vídeos como esse. Então, agora o próximo passo é a gente tirar aqui, cortar só a pontinha desse biquinho bem pequenininho e selar ela. Logo, logo vocês vão entender por quê, ó. Tirar o bico de pato, pega só a pontinha dele e corta e sela. Isso vai facilitar a gente na hora da gente colar e fechar ele aqui, ó. Então, o lado de colar é esse aqui, ó. Vou pegar a cola, passar no biquinho que eu cortei e jogar ele pra dentro. Se você deixa, gente, aí você tem que colocar um em cima do outro para ele ficar centralizado. E aí ele faz um pouquinho de volume. Mas, né, não é regra. Se quiser deixar sem cortar também, pode deixar. Faz seus testes aí. Depois que você traz para dentro e cola, é só questão de dar uma ajeitadinha. E eu tenho uma playlist de laços fáceis de fazer que eu vou deixar na descrição para vocês. Eu fiz esses dois aqui com acabamento na fita número 1 e eu achei que ficou tão delicado, fofinho, gente. Mas essa cor salmão eu não tenho a fita número 1, então eu peguei a número 9, nem a número 2. Eu peguei a fita número 9 e vou cortar na espessura da número 1 para ficar todos do mesmo tamanhinho. Vou selar elas para poder fazer o acabamento. Estou usando um bico de pato de 5 centímetros. Eu gosto de deixar o vídeo bem detalhado, porque o meu tutorial aqui é um tutorial rápido. Então, quanto mais detalhes eu colocar, acho que fica com menos dúvidas, né? Tô selando aqui o bico de pato com vocês, para quem não sabe. Essa manta aqui, gente, eu comprei numa loja de armarinho mesmo. Eles falaram que usa até como tapete antiderrapante. Vou cortar aqui uma tirinha de 2 fileirinhas, assim. Ela é baratinha e você consegue acrescentar um valor no seu produto e agradar sua cliente, né? Geralmente eu corto 6, de 6 a 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou cortar 7. 7 gruminhos com uma fileirinha de 2. Geralmente é o suficiente para encapar não, para colocar nesse bico de pato de 5 centímetros. Testa antes de colar, claro, né? Para ver se vai dar tudo certo, ó. Tô testando no tamanho certinho. Para o spike, eu tô usando 10 centímetros de fita. A gente vai usar uma fita só, para ficar essa gracinha aqui embaixo. Eu quero dar uma dica para vocês. Para ele ficar bem bonitinho, corta ele bem deitadinho assim, ó. Se você fizer ele meio para cima, não vai aparecer. Eu fui fazer um meio fechadinho e não apareceu. Então, corta ele bem deitadinho assim, para ficar bem evidente as pontas. Bem funda, né? Para a ponta ficar bem funda. Que daí, na hora que a gente for dobrar ele aqui, eu já vou mostrar para vocês, aí ele aparece bastante. Vou selar meio de longe, que esse maçarico meu aqui, ele é meio ignorante, gente. Senão ele estraga facinho o spike. Aí, pega e dobra ele no meio assim, ó. Só dobrar ele no meio para ele ficar atravessadinho. Percebe se tá bem alinhada as duas pontinhas e é alinhavar. Nem contei os pontos aqui, 2, 3, 4, 5 eu acho, saindo para cima, mas não tem segredo. E o spike tá pronto, agora a gente vai partir para o acabamento final, que é colar um no outro e colar a borrachinha antiderrapante ali no bico de pato, né? Já tô passando a cola aqui no spike, vou pegar o laço, colar meio com meio, esperar um pouquinho secar, virei ele aqui, né? Do lado certinho do avesso do laço. Vou pressionar o bico de pato aqui, esperar secar um pouquinho. Para fazer o acabamento com aquela fitinha que eu fiz, é só passar cola na pontinha e envolver o laço. Eu não gosto muito, gente, de cortar assim, porque às vezes desfia, sabe? Mas depois que eu fiz, eu gostei tanto da
da cor dele, é um salmão tão bonito, né? E aí eu falei, agora eu vou ter que dar um jeito para não ficar muito diferente do outro também. E o legal é que ele fica tão bonito que parece que você usa tanto material e não usa quase nada de material, né, gente? Econômico, bonito e simples, laço simples de fazer, viu? Aí eu pego essa pontinha que sobrou, coloco aqui. Para colar a borrachinha antideslizante, ó, eu passo a cola, não passo no meio. Tem uma frestinha aqui, né? Passo nos gruminhos dela. Eu pego o bico de pato para não queimar minha mão nem grudar. Só coloco na pontinha dela e encaixo aqui dentro. Dou uma pressionada para ela colar. Assim não sai cola para todo lado, não cola a sua mão e fica bem presinho. Espero que vocês tenham gostado desse modelinho de laço. Se gostou, não esquece de se inscrever para não perder outros modelos. Não deixa de deixar o seu like e até o próximo vídeo.